Olá, como vocês estão? E aí, já começaram o almoço? Vamos almoçar falando sobre vendas? Vender sem vender, será que existe isso? Vou começar a contar para vocês aqui a nossa visão como mentores do Empreenda Sem Dor, como analistas comportamentais. Eu sou a Thaís Sendra, logo logo vai entrar o Nestor Sendra e nós vamos comentar para vocês como foi que as nossas vendas melhoraram depois que a gente aprendeu a se conectar com os nossos próprios sentimentos e com as pessoas. Você gosta de lidar com pessoas? Falamos nos stories que a maior parte do empreendimento, né, de ser um empreendedor, é lidar com pessoas. Então, vou chamar aqui o Nestor e a gente vai comentar o que pode estar por trás desse pensamento. Eu quero vender sem vender. Como assim? Será que isso existe? Como é que faz isso? 80% das pessoas simpatizou com essa ideia de vender sem vender lá nos stories. Mas os mesmos 80% não sabem como fazer isso. Será que, então, é legal a gente querer fazer uma coisa que não fica claro como é? Não é mesmo, Nestor? Se apresenta para a galera. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tava mandando um aviãozinho, Thaís. Eu tava mandando um aviãozinho, você não me deixou mandar aviãozinho aí. Pessoal, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Fiquem à vontade. Aqui fala o Nestor. Eu sou marido da Thaís. Estou arrumando ainda aqui. Eu sou analista comportamental e também sou empreendedor, assim como você que está nos assistindo aqui. E hoje a gente vai dar uma live magnífica. Toda segunda-feira, meio-dia, a gente dá uma live muito boa. Só que hoje vai ser com um pouquinho de barulho, porque o pessoal está fazendo reforma aqui na nossa região. E a Thaís está mega bonitona em outra região. Aí está visitando uma amiga, né, Thaís? Tô com o rosto brilhante, com que nem o sol. Aqui tem uma luz natural Ah, boa. Pois é, vamos continuar aqui o papo. Nestor, você acha que é possível vender sem vender? sim, gente, dá para vender sem vender. Conta aqui no chat se você já mandou o aviãozinho. Me deixa mandar aviãozinho, Thaís, por favor, que eu não terminei de mandar o aviãozinho. E vai mandando esse aviãozinho para outras pessoas, que mais pessoas têm que ter a opção de ver essa live muito boa. Dá para vender sem vender, e justamente quando a gente não assimila certinho o que é vender sem vender. Coloca aqui no chat, você já sabe o que é vender sem vender? Eu estou mandando aqui o aviãozinho. Faça a mesma coisa você que está entrando na live, tá? Porque hoje a gente programou um conteúdo tão bom, que tem a ver com nosso antepassado, o pessoal de lá atrás. Às vezes nossos pais, famílias, parentes, tem a ver com essa sensação de vender, mas não vender. Já aconteceu com você que você tem problemas para vender? Ou é fácil para você vender, tá? Manda no aviãozinho que eu estou mandando também para mais pessoas ter acesso a esse material tão bom, tão maravilhoso que a gente programou para você. Thaís, você está mandando um aviãozinho também? Sim. Olha só, você então que está ouvindo a gente, né? Muitas pessoas estão assistindo o replay, a gente agradece a presença de todos os que estão ao vivo. Por favor, interajam com a gente, que a gente gosta, né, de saber o que vocês estão pensando, sentindo e quando a gente fala. Boa tarde, Lu! A Lu sempre acompanha a gente toda segunda. Tem pessoas que assistem a gente toda segunda, a gente fica tão feliz. Então, olha só, Ai, todos também. os que estão aqui assistindo, eu tenho certeza que tem um excelente produto nas mãos. Vocês sabem que esse produto é útil. Inclusive, 100% das pessoas votou nas caixinhas que vender para o seu cliente é um ato de empatia, um ato de interesse genuíno. Porque, como já foi comentado, inclusive, lá na comunidade, né? Mandei alguns áudios na sexta-feira e 100% das pessoas concordaram. Se o nosso cliente não adquire o produto da nossa mão, pode ser que lá na frente eles encontrem um profissional que não é ético, um produto que não é bom. E aí, essa pessoa que poderia ter sido atendida por você, poderia ter usado o seu produto que você sabe que é bom, porque você não vendeu, agora ela está sendo atendida, está usando outra coisa que não atende às necessidades dela. Então, olha só, 100% das pessoas reconheceram que vender é importante para que você deixe na mão do seu cliente uma solução que ele precisa. Então, se a gente sabe que vender é importante para que as pessoas elas, né, conheçam a solução que a gente tem para uma necessidade que elas têm, por que será que a gente tem tanto medo de vender? O que o Nestor quis dizer, que é possível vender sem vender,
é que é possível vender sem incomodar as pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que venda é incomodar, venda é pressionar. Muitas pessoas elas Forçar, têm né? essa sensação de que é forçar. Isso mesmo. De que quando a gente está ali num discurso de venda, a gente está persuadindo alguém, a gente está querendo que ela compre uma coisa, ela adquira algo que ela, na verdade, nem precisa. Isso às vezes acontece, infelizmente, tem pessoas que têm práticas de venda abusivas, porque tem produtos que Forçar. realmente não atendem a necessidade das pessoas, atende só a necessidade da própria pessoa que está ali vendendo. Alguns produtos são realmente supérfluos, ou seja, são coisas que incentivam ali o consumismo. Só que se tem alguém que compra esses produtos, vamos pensar, vai. Eu mesma em casa, a gente pode, por exemplo, descascar uma fruta com a faca. Tem como fazer isso. Mas eu mesmo prefiro usar o descascador. Se tivesse um descascador elétrico, com certeza eu compraria. Se eu soubesse usar. Porque para mim aquilo é útil. Então entenda, o que às vezes para você é supérfluo, para outras pessoas é útil. Se tem alguém que vende, é porque foi identificada uma necessidade, existe um público que precisa daquilo. Então, não haveria por que a pessoa ter medo de fazer a oferta de algo que pode ser útil para alguém. Você só precisa falar para a pessoa certa, para você ofertar, né, o produto certo para a pessoa certa. Então, vamos entender primeiro, vamos definir o que é vender. Porque o que que acontece? Para muitas pessoas, vender é incomodar, é forçar, é persuadir a pessoa a fazer algo que ela não quer. Para você, o que que é vender? Antes do Nestor tocar aqui o conteúdo explicando por que que muitas pessoas têm travas, né, relacionadas à venda. O que que é vender para você? Porque o que é vender para mim provavelmente é totalmente diferente do que é vender para a maioria das pessoas. Para você, o que Isso que você mesmo. aprendeu crescendo? O que que você cresceu pensando que é a venda? Coloquem aí no chat. E para quem está entrando agora, gente, o assunto é bem legal. Como a gente consegue vender sem vender? Vender sem vender. Então, esse é o assunto de hoje, tá? Coloca aqui no chat se você tem dificuldade para vender, se você se sentiu travada. Olha só, um comentário positivo, trazer uma solução. Isso aí, Legal. ótimo. Tudo bem, Helenice, Isso, isso mesmo. Quando a gente vende, a gente traz soluções. Vender é convencer, né? convencer, aí. Que Isso, aí tô muito dizendo que legal. quem a venda, a conexão, ela é muito, né? Vem ali da nossa percepção de relação com as pessoas. A Juliana é Isso. psicóloga, ela já sabe clarinho o que quer vender, é convencer. Olha seus Agora, olha comentários, só. Thaís, aí. Comentário bem legal. A Cíntia falou que cresceu ouvindo que vendedor é chato. Eu vou falar que eu também cresci Eu ouvindo isso. também. Toda vez que as pessoas ligavam em casa, ai, Thaís, atende você, porque a gente não tem tempo para isso. Aí, ó, oferecer algo que nem sempre tem o valor que o vendedor oferece. E, infelizmente, acontece isso, né? As pessoas, elas acham que o vendedor, ele tá ali e sempre tentando pegar a vantagem para ele, né? Eu pensava assim, eu não sirvo para vender porque eu não sei mentir. Olha a minha cabeça. Eu preferia cobrar antes, né? Eu me sentia muito mais à vontade cobrando do que vendendo, porque na minha cabeça todo vendedor era mentiroso. E você, Nestor? Meu Deus. Na verdade, na minha família também era bem assim. Não pega esse panfleto porque a gente vai jogar fora, a gente não vai comprar. Mas meio que a gente nem se dá a oportunidade de dar uma lida no panfleto. Às vezes esse folheto, esse panfleto, essa propaganda pode ser útil. Mas a gente acaba descartando por quê? Porque às vezes o pessoal de lá atrás não se incentivava a isso. Coloca aqui no chat se não foi assim no seu caso. No caso da Cíntia, que ela comentou, já teve uma pessoa que se identificou com isso. Você que está assistindo a live, se identificou com essa questão? Meio que a gente voltou no passado e lembrou de várias situações que às vezes nossos pais, nossos avós, nossos tios falavam: ah, e esse pessoal sem vergonha vem oferecer um produto aqui, a gente não quer nem comprar. Já aconteceu com vocês? Coloca aqui no chat.
Então, teve vamos dificuldade. desmistificar o que que é a venda em si, né? Algumas pessoas aqui, a Márcia, por exemplo, falou que antes era mais fácil convencer, por quê? Porque a pessoa, quando ia até o local físico onde ela trabalhava, já vinha com a intenção, né? Já vinha com a intenção de Não. ir adquirir um produto. Agora, hoje não, hoje é ela que aborda as pessoas, né? Olha só aqui, ó, a Paty. Eu achava assim que vendedor só incomoda as pessoas e engana só para vender. Pois é, precisa ter maestria e malícia. Olha que interessante, coisas que a gente pensa, né? Aí cresci com essa máxima de que vendedor é chato. Então pensa, ou a gente cresce achando que vendedor é chato, ou a gente cresce achando que vendedor é mentiroso, né? Aí quem é que quer chegar para pai e mãe e falar que vai ser vendedor agora? Meu Deus! Ai, é difícil, né? Ninguém, né? É muito difícil. Então vamos entender, antes do Nestor explicar de onde que vem as nossas travas, o que que é vender o que que é vender? Vender é o seguinte: você precisa comunicar uma ideia para convencer outra pessoa de que aquela ideia que você tem é útil, é funcional, é realmente boa. Então você vai fazer isso, né, honestamente, através de fatos, através de argumentos. Você vai demonstrar com argumentos que aquilo que você tem para oferecer para as pessoas pode ser prático e funcional para elas também. Você já sabe que aquilo é prático e funcional para você, então agora você vai usar palavras, você vai usar argumentos, você vai demonstrar que determinada coisa que para você é prático e funcional, para outro também é. Isso é vender. As pessoas vendem o tempo inteiro. Veja só, quando você convence o seu filho de que ele precisa tomar banho mesmo no frio. Tá frio, ninguém quer tomar banho, nem os adultos. Eu não Nem quero os não, adultos Thaís. querem, né, tomar banho. Então, você vai chegar lá pro seu filho, você vai falar, meu filho, você precisa tomar banho. Sabe por que você precisa tomar banho? Aí você vai explicar referente à higiene, referente a cheiros. Você vai explicar para ele que ele vai se sentir melhor, né? Que o banho vai estar quentinho. Você vai explicar lá que você vai ajustar a temperatura da água, que você vai vestir ele rapidinho. Olha só, você está oferecendo argumentos lógicos para o seu filho comprar a ideia de que o banho é bom, de que é funcional, que é prático e que ele deve fazer isso. Então, entende que as pessoas vendem o tempo inteiro? Quando você fala para o seu marido, olha, não vou lavar a louça agora, eu vou esperar juntar, eu vou esperar Aqui é juntar todas direto, as gente. Aqui é louças, direto. porque depois vai ser melhor eu lavar tudo junto, vai economizar água. Olha só, estou usando argumentos lógicos para demonstrar que algo que eu quero é interessante para os dois. Ele vai ganhar, eu vou ganhar também, porque olha só, eu vou ganhar porque eu vou lavar a louça na hora que eu acho que é melhor. Ele vai ganhar também porque ele vai economizar, porque a gente vai lavar tudo junto, vou economizar água, vai ser bom para o bolso dele, entendeu? Isso. Então a gente promove os argumentos lógicos para promover um ganha-ganha. Eu Isso. sei de algo, eu tenho algo, eu já provei, eu já experimentei algo que para mim é prático, funcional e tem valor. Agora eu tô aqui por meio de argumentos lógicos, mostrando para você de que isso que para mim tem valor pode ter valor para você também. Se você comprar de mim, você ganha e eu ganho. Entende que é Isso uma mesmo. troca? Então, a venda é isso. É Colocando a um... venda desse jeito, fica mais fácil para você entender que você pode vender e você não vai ser nem mentiroso e nem chato. Até porque a gente precisa ajustar esse discurso, esses argumentos, para quem realmente vai sair ganhando com aquilo. Para quem realmente vai querer, né, aquilo que a gente tem para oferecer. Então, me contem, a partir dessa explicação que eu falei para vocês, deu para perceber que não é nem chato e nem mentiroso o que vocês vão fazer? Olha só, Aí, a que Cíntia falou legal. que amou os exemplos. Ai, que bom! E é legal que depois dessa live várias pessoas vão tomar banho, tá? Porque a Thais vendeu a importância de tomar banho, a importância de limpar a louça. Com certeza você vai limpar por mais que a água tá fria, tá gelada, né? Aqui já teve pessoas que falaram que a Thais convenceu. Então, olha só que legal, que interessante que a gente pode de verdade convencer a outra pessoa e ambas pessoas, as duas, podem sair ganhando eu oferecendo o meu produto, eu oferecendo o meu serviço, eu oferecendo minha mão de obra e a outra pessoa me dando alguma coisa em troca, porque de verdade, de graça, às vezes se eu dou de graça, nem outro não valora, nem eu sou respeitado também.
Tá bom? Faz sentido, Verdade. gente? Vai comentando Agora aqui no vocês chat. perceberam por que é que fica tão difícil vender sem vender, o popular vender sem vender? Porque olha só, não existe, gente. Ou você vende ou você vende. Toda vez que você tenta convencer alguém, você está vendendo, você está comunicando uma ideia, você está com uma intenção por trás, mas essa intenção pode beneficiar você e pode beneficiar o outro. Toda vez que você for intencional, você vai ter resultados com isso. Quando você demonstrar claramente qual é o seu interesse e você, ó, colocar as cartas na mesa ali, mostrando que você não tem nada para esconder para o seu cliente. E isso vai dar certo, você vai ter resultados. Agora, quando você fica ali, ó, joga uma informação aqui, aí eu jogo outra informação lá, aí eu falo, olha, isso aqui é legal. E eu nunca, mas nunca falo de preço, nunca falo como Tenho é que a vergonha, pessoa né? pode conseguir. Eu nunca entro direto no assunto, eu nunca faço a proposta. Sabe com o que que parece isso? Com aquelas pessoas que ficam namorando você há anos e nunca faz a proposta do casamento. Meu Quando, se você é Deus! solteira, você gosta disso? Que o pessoal fica ali te jogando ideia, te chavecando, dando a entender coisa e nunca faz uma proposta para você? Você gosta disso? Quan- Thaís, conta pra mim aqui no chat. Entrega o jogo. Quantos caras falaram que você tinha uma boca bonita, uma roupa bonita? Conta aí pra gente que a gente ficou curioso. Agora, teu marido ficou curioso. Teve alguém já que falou: Ai, Thaís, que linda, ficou caroçando, 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 não entregou o jogo? Não, ele gosta de perguntar isso só porque ele sabe a resposta, né? Ah, Ele pergunta isso só porque sabe a resposta. Porque realmente, quando era solteira, era um sofrimento, gente. Você conhecia as pessoas. E aí as pessoas ficam lá, ai, que você é bonita. Ai, que você é isso. Ai, que eu vejo potencial em você. Ai, porque você é especial. E nunca faz a proposta. Que isso? No depois vai caso, o namorar com Nestor outro, foi né, o Thaís? escolhido, ele foi o importado, porque ele foi intencional. Desde o início, Eu... ele falou: não, o que eu quero é formar famílias, eu tenho intenção assim, assado. Se você quiser, é isso que temos. Então, o Nestor, ele foi assim, ó, Isso. claro. Não é Em à outras toa que... palavras, eu falei assim, ó. Em outras palavras, Thaís, nossos filhos, nossos netos vão conquistar o mundo. E aí ela falou, gostei, Não gostei é à do toa que ele cara. é um vendedor desde criancinha, né? Então ele já chegou aqui, ó, comunicando o que ele queria. Achei bom. Então, assim, atenção, gente, né? Pra gente não perder o foco. A comparação foi Sim. essa, por quê? Porque, infelizmente, a gente faz isso com o nosso cliente. A gente fica aqui, ó, semeando, né? Jogando informações para eles no Instagram. Aí eles vão na nossa casa quando a gente tem um produto físico, né? A gente fala, ah, isso daqui é bom, isso daqui é legal. Mas a gente nunca faz a proposta. O que que vai acontecer? A pessoa vai se interessar pelo que a gente tem a oferecer, ela vai ficar com vontade e depois ela vai comprar de outro que foi mais rápido em fazer oferta. Ah, Entendeu? Então, não faça isso. Não fique estimulando ali o desejo da pessoa sem fazer oferta. Seja intencional. Não tem nenhum problema em você, de fato, vender. O que você não vai fazer? Você não vai mentir e nem você tampouco vai ser chato, vai forçar. A gente vai mostrar para vocês como fazer isso. Mas aí o Nestor tem um teste super legal para identificar se você tem crenças ruins, né? Crenças limitantes relacionadas à venda. Aí eu vou deixar o Nestor falar agora. isso. Antes de falar as crenças, as perguntas, manda esse aviãozinho para outras pessoas, que mais pessoas têm que absorver esse conteúdo. Vai ficar gravado, mas é importante que mais pessoas assistam aqui ao vivo. Sabe por quê? Porque abre mentes, tá? Então, conta aqui para mim se você está curiosa, se você está curioso de saber de onde vêm essas crenças limitantes, essas situações que podem surgir, tá bom? Então, vamos falando a primeira pergunta para ver se de verdade a gente tem isso de faz tempo ou só se faz pouco tempo. Por isso que eu não falo preço, tá? Então, se pergunte, a sua família te treinou para rejeitar propaganda? A sua família te treinou para rejeitar propaganda? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para si mesma ou para si mesmo, porque pode ser que você se limita de fazer sua propaganda, se limita de falar, se limita de se expressar, porque lá atrás será mal visto. Entende? Propaganda não é bom, filho, pega e joga isso, nem pega. Entende? Então pode ser que você foi treinado para rejeitar propaganda, sim? Porque é importante meditar nisso, refletir sobre isso. Porque pode ser que você está no piloto automático, por isso que você não vende.
Entende? Pode ser que você está com uma crença limitante de faz tempo. A segunda pergunta, é, sua família tende a ficar na defensiva quando recebem propostas, de algo novo? Você tem medo de algo novo? Será que o novo te assusta? Porque a gente pode ter diferentes daquilo, daquele. Será que eu tenho medo de conhecer algo novo? Daí, se eu estou vendo os comentários, você pode ler, eu não consigo ler daqui. Sim, a Cintia comentou que até propagandas na TV ela era treinada para tirar rapidamente, né? E a Helenice comentou que ela gosta mais de comprar, mas vender ainda é um desafio. Olha, depois dessa live, provavelmente você vai ver o processo de vendas com outros olhos. Outros olhos, porque pode ser que eu estou negando a venda, por quê? Porque alguém falou para mim que vender não era bom, que É, vender era de fiquem ser até o vergonha, final, né? porque a gente vai falar sobre como solucionar. A gente está explicando agora a raiz da crença, porque é um assunto complexo mesmo, né? É como a Isso. gente comentou, comprar é legal, mas por que eu não gosto do contrário? Porque a gente ficou condicionado, né, de alguma maneira, que o novo é desconhecido, o novo dá medo. Alguém está propondo aqui uma coisa nova para mim. Será que não está querendo me enganar? Será que não vai, né, promover uma coisa que é boa só para ela, mas não vai ser bom para mim? Será que eu não vou ser usada? Então, mexe com os nossos medos infantis, né? O que é novo. Por isso que a gente tem esses bloqueios. Então, a gente está aqui explicando a causa, mas em breve a gente vai falar sobre as soluções. Então, fique até o final. Isso. Então, vocês estão entendendo até agora? Dá para entender, tá, gente? Olha só a terceira pergunta que a gente programou aqui para você, tá? Você cresceu escutando histórias que demonstravam que as pessoas que vendiam algo estão dispostas a enganar outras pessoas? Sim, você sente essa necessidade, você sente que alguém falava em algum momento na sua infância que, ah, não, esse sem vergonha, esse se aproveita, não sei o quê, não sei quanto. Então, isso aí é uma mentalidade limitante, algo que te limita para você ser boa vendedora, você ser bom vendedor. E aí você entende por que muita gente tem medo, tem conflito para fazer live, para divulgar seu produto, seu serviço. Então, se a sua resposta é sim, se a sua resposta é sim, é bem interessante que pode ser um conflito que você está tendo e você não sabe, tá? Com certeza você se sente mais é, nesse conflito, nessa necessidade de investir, vender, produzir, pode ser que você tenha vontade, mas você não consegue, por quê? Porque alguém te condicionou a você não fazer isso porque era mal visto na sua infância. Exato. Aqui a casa Faz está sentido? comentando. Aqui onde eu moro, o pessoal vê propaganda e vender algo novo como se fosse uma enganação. E aí, outro comentário é que vender, para mim, é muito difícil. Consigo vender super bem se não for um produto meu. Mas se for meu, eu travo. Exato, porque como a gente comentou, se a gente associou venda à enganação, à chatice, a coisas que, né, ninguém quer, todos nós temos necessidade de pertencer. Então, tipo, se Isso. a minha família lá, imediato, os meus pais, acham todo o processo de vendas algo muito complicado, difícil e que até eu preciso, né, rejeitar sempre que for possível rejeitar, eu vou rejeitar. Será que eu vou querer falar para eles, ah, eu virei vendedora? Eu virei a Vou virar pessoa o chata inimigo, que né, Thaís? engana? Como que eu vou ser vista agora? Entendeu? Por isso que se é dos outros, tudo bem, é o outro, a responsabilidade é dele. Mas se é meu, a responsabilidade agora é minha. Isso mesmo. Entendeu? Mas aí, como dissemos lá no princípio, na verdade, a gente precisa questionar essas definições, gente. Aí, ó, tem o dó de quem está comprando, se eu achar que a pessoa tem pouco dinheiro. Aí é que tá. Vamos falar sobre soluções. Muitas vezes a solução que a pessoa precisa tem um custo de investimento mais alto. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai investir porque ela mede o custo-benefício e aí por isso ela prefere aquele que é mais caro, mas vai ser bom, vai ser durável, do que às vezes comprar vários do que é baratinho porque, né, simplesmente está barato. Você mesmo provavelmente é uma dessas pessoas que prefere o bom, mas que vai ser durável, do que vários baratinhos que não vai
suprir a sua necessidade. Quantas vezes, por exemplo, você chegou a comprar, porque estava baratinho, um guarda-chuva? Ai, tá super baratinho, vou comprar. Primeiro vento que pegou, voou, já saiu as hastes, já desfez a costura, você ficou sem o guarda-chuva, você teve que comprar outro. E assim você comprou uns 5 guarda-chuva baratinho. Até que um dia você decidiu comprar um guarda-chuva bom. E aí, provavelmente, você tem ele até hoje. Entendeu? Então, tudo é de custo-benefício. Qual é o nosso papel? Lembra do início da conversa? O nosso papel é promover ganha-ganha. O nosso papel é nos conectarmos com os clientes, entender o que eles precisam e demonstrar que o que a gente tem, o nosso produto, o nosso serviço, vai realmente saciar aquela necessidade. Mas aí isso tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro e intencional. Assim como a gente falou, a gente não gosta em relações amorosas, a gente odeia quando a pessoa fica ali dando entender, dando entender, dando entender e nunca faz a proposta. Não é Isso mesmo? mesmo. Então, se você é esse tipo de vendedor, nunca vou fazer a proposta porque eu acho que é chato ficar propondo coisa para as pessoas. Não, gente, chato é você ficar ali só jogando conteúdo, a pessoa ficar interessada e nunca saber como é que ela pode adquirir aquilo. E isso é chato. Thaís, os comentários estão muito maravilhosos. O pessoal que está assistindo a gravação está perdendo o comentário. O comentário do pessoal está muito legal. Você quer ler, Thaís? É verdade, ó. Percebo agora que eu tenho crenças limitantes. Aí comprei vários guarda-chuva de R$ 5 no dia da chuva. Esse guarda-chuva quebrou. Checklist temos sim. Aí, ó. Vem vento e quebra a sombrinha de R$ 5. É É. isso mesmo. Investi em um bom e fiquei muito satisfeita. Exatamente. Então, a ideia é isso: é você demonstrar que o seu produto ou serviço é esse tipo de instrumento que a pessoa vai usar para satisfazer a necessidade dela. É para isso que, ó, o primeiro ponto do checklist é você identificar para quem você vai falar. Quem estiver anotando, já começa a anotar aí. Como é que você vai vender sem ser chato e sem ser um enganador? Primeiro, você precisa ter um produto bom. Como eu comecei a live falando, eu tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo têm um produto bom, por mais que vocês tenham crenças limitantes. Por que eu sei que vocês têm um produto bom? Porque a maior parte das pessoas que nos seguem estão na nossa comunidade Empreenda Sem Dor. E a gente já viu lá o que vocês oferecem, vocês comentam, né, sobre o dia a dia de trabalho de vocês nas páginas do Instagram. Então a gente percebe que vocês têm um produto bom. Certo? Então, legal. O primeiro ponto é esse: tem um produto bom e vou oferecer para quem precisa. Vou ser chata, sim, se eu ficar oferecendo guarda-chuva para quem mora num lugar que não chove. A pessoa não precisa do guarda-chuva. Eu vou ficar oferecendo para ela, sendo que ela não quer. Então, eu vou oferecer para quem quer. Para isso, eu preciso ser atenta, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso conversar. Aí é que tá o ponto. Vocês gostam de conversar, pessoas? Como vocês são comunicando quem vocês são para as pessoas no geral, no dia a dia? Vocês gostam de conversar? Porque quem tem facilidade de conversar vai ter, consequentemente, facilidade de fazer indicações. Se você encarar a venda como uma indicação de algo bom, algo que você experimentou, algo que você viveu, vai ser muito mais fácil. Não é mesmo, Nestor? Isso mesmo, porque é automático, a gente fala com tanta fluidez, com tanta alegria, com tanta vontade de ajudar a outra pessoa que está precisando nesse momento, que a gente fala com o coração, entende? Não é esforçado, não é essa venda difícil, complicada, desconfiada. E o cliente sente também, tá? O cliente sente quando você está enganando, quando você está falando assim de forma duvidosa, ele sente no ar, entende? Então, a ideia é, será que você está com mente limitante? Por isso que você tem dificuldade de falar do preço, do valor? Às vezes a gente quer falar do valor, fala melhor do produto e não fala do valor, tem medo de falar do valor. Então, aí já é um ponto a prestar atenção, tá? Você está meio que só fazendo com que seu cliente fique paquerando o seu produto e você não oferece de vez. Então, às vezes, se você não é visto, você não será lembrado. Se você não é lembrado, de verdade, ninguém vai comprar de você. Então, esse checklist que a Thais está passando aqui para você,
é para você ficar de olho, porque pode ser que você está com a crença limitante de mais alguém na sua vida. E isso afeta as suas vendas. Você pode ter um excelente produto, pode ter um excelente serviço, mas se você não tem coragem de oferecer, de vender, de fazer essa moeda de troca, seu produto vai ficar estancado aí, seu serviço vai ficar estancado aí, seu negócio não vai progredir. Então a gente tem que ver qual é a relação que você tem com os vendedores, tá? Se você é um vendedor bom ou uma vendedora boa, ou se você está só paquerando, namorando e deixa por aí, não chega até mais para frente, tá? Verdade. Então vamos lá. Primeiro, o checklist para vocês lembrarem, né? Primeiro, venda soluções que você mesma testou e aprovou. Converse com seus clientes, converse. Não vá vender coisa para quem não precisa. Então, para isso, você precisa conversar com as pessoas. Isso você estimula no dia a dia. A conversa precisa trazer sensações. A conversa, você precisa trazer sensações para sua conversa. Você precisa saber como é que as pessoas se sentem quando elas têm aquele problema que o seu produto ou serviço resolve. Como que elas se sentem? De que maneira elas estão sem o seu produto ou seu serviço? Você sabe? Você tem essa clareza? Se não existisse o seu produto ou seu serviço, como é que as pessoas viveriam? Elas viveriam bem? Elas teriam prazer? O que problema maior elas têm que faz com que elas vão procurar o seu produto ou o seu serviço? Às vezes, a gente não precisa falar de problemas. Pode ser que a gente tenha, como eu falei, sobre o descascador de fruta, né? De repente, é um desejo que a pessoa tem. Por que eu compraria um descascador de fruta? Porque eu quero ir mais rápido, porque eu quero terminar mais rápido o meu serviço, porque eu quero me sentir mais ágil. Então, de repente, a gente vai conversar sobre os desejos da pessoa. Então, mas igual continua sendo sensações. No seu dia a dia, você é uma pessoa hábil em descrever sensações? Se você for uma pessoa hábil em descrever como você se sente, em perceber como as pessoas se sentem, em conversar sobre as sensações, não vai ser difícil você falar sobre as sensações que o seu produto ou seu serviço causa nas pessoas, o impacto, né, emocional que aquele produto ou aquele serviço tem. Para que serve esse papo sobre sensações? Para você fazer a indicação do seu produto ou do seu serviço como sendo a solução para aquele desconforto que as pessoas têm. Então, veja só, vamos falar do guarda-chuva que rendeu aí a conversa do guarda-chuva. Então, de repente, imagine que você trabalha com uma linha, né, de guarda-chuvas bem forte, uma linha boa, custa caro, mas é bom. A costura é bem feita, o material, né, da armação desse guarda-chuva é muito bom e ele tem até proteção solar. Imagina, é um guarda-chuva top. A pessoa vai investir caro, mas ela vai ter um guarda-chuva ali para anos. Então, para quem que você vai falar? Aí você vai escolher ali na sua região chove, legal, você tem toda uma cidade ali para você vender essas sombrinhas. Quando você for conversar com alguém sobre guarda-chuvas, você vai explicar sobre a dificuldade que você já identificou. Olha só, muitas pessoas compram o guarda-chuva e ele quebra, pega um vento, as hastes sobem, aí ele fica todo ruim, né? Enferruja. Você sabe quais são as sensações que você mesmo experimentou quando você comprou uma sombrinha ruim, um guarda-chuva ruim. Você vai falar disso. Quando você tiver o cliente ali na sua frente, você vai perguntar para ele se ele já passou por tudo isso, se já aconteceu com ele, né? Em que momentos ele pretende usar aquele guarda-chuva, né? Olha só, ultimamente está tendo temporal. Esse tipo de sombrinha que tem vendendo no mercado não é forte o suficiente para esses temporais que estão acontecendo. E aí você vai conversando ali com essa pessoa sobre as sensações. Quando você for demonstrar o seu produto, o seu serviço, que no caso é a venda do guarda-chuva, o que você vai demonstrar para ela? Você vai falar de preço? Não. Você vai falar ali sobre as características que tem, o que torna aquele guarda-chuva realmente bom, qual o custo-benefício que a pessoa vai ter. Quando você faz isso, você gera desejo. A pessoa fala, gente, eu poderia ter um guarda-chuva desse. Olha, se eu tivesse esse guarda-chuva, gente, olha só, os 5 guarda-chuva ali que eu comprei, cada um de uma cor, não é igual esse daí, não. Se eu tivesse só esse, eu tava bem, olha só. Que eu
poder pegar qualquer tipo de situação, sol, chuva, e esse guarda-chuva ia me atender. Olha que interessante. Aí sabe o que que acontece? Uma coisa muito louca, quando você gera desejo, as pessoas perguntam o preço para você. Não é você que tem que sair falando o preço. Já percebeu Amém. isso? Que quando algo te chama Uhum. tanto atenção que você deseja, é você que pergunta quanto é que custa? Quer fazer isso com as pessoas? Faça desse jeito que eu tô falando. Indique o custo-benefício. Seja boa em conversar com as pessoas sobre as sensações que elas podem chegar a ter depois que elas tiverem esse produto, esse serviço tão bom que está na sua mão. Aí ela vai desejar tanto que é ela mesma que vai perguntar o preço. Já percebeu isso, Nestor? Já, muitas vezes, sabe por quê? Porque suponha, se você está falando muito bem de algo que você mesmo consome, que você utiliza, que você vive, automaticamente a outra pessoa vai ficar curiosa. E quanto mais curiosos tem perto de você, mais chance de você vender tem. Porque você tem que ser muito bom explicando, mostrando, dando o passo a passo, criando garantias e mostrando que de verdade vai fazer a diferença para você na sua vida. Me conta aqui, essa live está fazendo diferença para você na sua vida como empreendedora, como empreendedor? Coloca aqui no chat. Você como vendedora, você como vendedor, está tirando vantagem desse conteúdo? Sabe por que eu te falo? Porque se você não está tirando vantagem, você não está se identificando, então a gente só está falando. Mas o ponto é, eu estou tirando algum proveito desse conteúdo? Claro, claro que sim. Por quê? Porque a gente está falando sobre experiências, sensações, momentos. Olha aqui o pessoal se identificando. Sim, excelente live. Isso aí. Então, a gente está falando algo que a gente viveu e que está vivendo todo dia no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O pessoal quer saber, mas se você não conta direito, o pessoal não vai confiar, o pessoal não vai perguntar, o pessoal nem vai se identificar com sua história, nem de verdade não vai querer nem saber quem você é. Por mais que você seja muito bonita, muito bonito, tenha uma feição bonita como essa minha companheira que está aqui na live. Então, o ponto é, será que você está explicando direito as coisas? Pode ser que você não está explicando direito, por isso que não está vendendo direito. Porque se você está explicando bem, com certeza a pessoa vai perguntar o preço, o valor. Sim? Exatamente. Aí é natural, aí a pessoa vai, ela mesma vai tirar as conclusões. Ah, mas é verdade, aquilo ali eu pago mais em conta, porque também, né, material é descartável. Agora, esse tem um valor mais alto, sim, porque é durável, ela entende, ela assimila o custo-benefício, geralmente nem te questiona por que que é tão caro. Então, É. você que precisa quebrar a sua crença de que as pessoas, ai, não vai ter condição. Geralmente, quando a gente tem esse pensamento de que é caro demais, a pessoa não vai ter condição de comprar, é você que está julgando. É você que não compraria. É você que está na dúvida se o seu custo-benefício é bom mesmo para o seu cliente. Então, toda a percepção que a gente tem sobre o outro, na verdade, é sobre nós mesmos. Então, se você acha que o outro não vai ter condição de comprar, é porque você mesma não compraria. Você mesma não faria aquele investimento. Então, é por isso que você tem que ter na mão um produto que você já testou, aprovou, que você conhece vários argumentos de trás para frente, de frente para trás, para demonstrar que aquilo realmente funciona, seja produto, seja serviço. Então, quando é produto, você precisa demonstrar o desejo pelo uso. Então, você não mostra a fotinho do produto, sabe assim, só aí, ó, produto com precinho. Não, gente. Você faz a demonstração de como é que você consome, para que você consome essa balinha, que benefícios tem, você prova, mostra se é gostoso, igual você faria convencendo seu filho a tomar banho. Isso Entendeu? mesmo, isso mesmo. Você teria que convencer o seu filho a desejar o banho. Ah, a água tá quentinha, é cheirosinho, ó que gostosinho. Entendeu? Você não teria que É. fazer isso? Fazer o seu filho desejar tomar o banho? Então, a mesmo para, né, que você terminaria essa conversa em paz, para ninguém ficar chorando, ninguém ficar triste, você deveria fazer isso, estimular o desejo no seu filho pelo banho. Então, a Sim. mesma coisa é com o seu cliente. Você vai demonstrar o uso, você vai provar, você vai falar para ele sobre sabor, você vai falar de sensações com o seu
cliente de produtos. Se você está oferecendo um serviço, você também vai falar de sensações. Olha só, antes da terapia, acontecia isso, isso e isso comigo. Problemas que as pessoas têm quando não falam sobre os seus sentimentos, esse. Se você é consultor financeiro, problemas que as pessoas têm quando não têm conhecimento de como se administrar, né, o seu patrimônio. Fala sobre esses problemas, traz casos reais, traz notícias para as pessoas poderem se conectar e ver que aquilo é um problema que elas têm também. E que sem a sua condução, tá difícil. Vai ficar muito mais fácil quando elas tiverem a sua condução. Quando você estiver prestando um serviço para elas. Então, exatamente, a Helenice falou tudo. Temos que gostar do produto que vendemos e usá-lo. Então, a gente vai demonstrar o uso, já seja um produto, já seja um serviço. E a gente vai indicar esse uso com paixão mesmo. Por isso que você precisa fazer uma coisa que você goste, uma coisa que você se identifique. Se você está pensando, o outro não vai comprar porque é caro, reveja suas crenças. Aí é você que está precisando, provavelmente, né, de uma condução terapêutica ali para você rever as suas crenças. De repente, você está focado no seu passado, onde nada podia, né? Onde era tudo Que muito não estava limitado. permitido. Não Exato. É era para pra você gente que não isso, né? pode, não é para o seu cliente. Faz sentido isso, Isso. gente? Faz sentido. Aqui tem uma experiência muito boa, Thais. Quer ler da Cássia? E eu já fiz isso com a minha filha e ela não queria um pijama, né? Por ser azul. Quando eu falei de outras características, ela passou a amar o pijama. Tá vendo? Então, Então, se você tá faz isso com o vendendo. seu cliente, é a mesma coisa. Você vai É a mesma explicar coisa. as características, você vai demonstrar o uso, a pessoa vai desejar. E aí, geralmente, ela vai te perguntar o preço. Ela vai querer saber quanto custa ter a sua condução, não sei se você oferece um serviço, quanto custa o seu método. Ela vai querer saber. Por isso que você precisa conversar com muitas pessoas. Às vezes, com as primeiras pessoas que você conversou, na verdade, você estava ali tentando vender um peixe para careca, porque às vezes as primeiras pessoas que a gente aborda não tem a necessidade realmente que o nosso produto ou serviço atende. Então, você precisa, ritmo de trabalho. Conhecer alguém já vai falando aqui, eu vendo essa Vai balinha de gengibre, contando. sente o cheiro. Ai, que delícia, ai, esse sabor, ai, olha, é docinho, mas não é enjoada, ai, que gostosa. Sabia que é medicinal? Entendeu? Aí você vai, ritmo de trabalho. Sempre você vai conversando sobre aquilo que você representa. Como se fosse uma indicação. Vai ficar mais natural com o tempo. E aí, com o tempo, você vai ser especialista em provocar desejo naquilo que você oferta. E aí vai ser natural que as pessoas te procurem pelo valor, para saber qual é o valor do investimento, porque elas já estão convencidas de que Estão aquilo convencidos. falta para elas e que elas precisam daquilo. A pessoa tem que estar convencida de comprar com você, porque ela pode comprar com outras pessoas. Suponha, só para você ter uma ideia, eu trabalho com análise corporal. Tem muitos analistas corporais, mas tem pessoas que querem passar só comigo, sabe por quê? Porque se identificaram comigo, porque gostaram do jeito que eu explico, do jeito que eu mostro, do jeito que eu ensino. Então, o ponto é, será que seu cliente quer comprar com você ou quer só procurar preço? Tá só caroçando? Entende? Esse é o ponto. Você está vendendo qualidade, você está vendendo serviço, você está vendendo trabalho. Se você não tem um filtro, você vai ter um monte de seguidores que só ficam caroçando, 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 e você nunca fala do valor, você nunca fala sobre seu produto da forma correta. Então, Thaís, que dica a gente tem para esse pessoal que está perdido aí de não sabe como filtrar os clientes e não sabe como vender? É verdade. O que vocês acharam das soluções que a gente apresentou hoje, hein? Vender algo que você testou e aprovou, encarar como uma indicação para você gerar desejo, falar para o maior número de pessoas. Esse checklist ajudou você? Você conseguiu perceber a venda como uma troca, onde você promove um ganha-ganha? Não é uma enganação, não é chato se você falar para a pessoa certa. Vamos pensar, a Joana, que você conheceu. A Joana, ela tem um problema e ela não está conseguindo resolver esse problema sozinha. Aí ela conheceu a Maria. A Maria tem a solução para o problema da Joana. Só que a Maria já pagou caro para ter essa solução. Então agora ela não vai dar.
ela vai trocar essa solução com a Joana. O que a Joana tem para dar para ela? A Joana tem dinheiro. E a Joana precisa tanto daquela solução que ela está disposta a trocar dinheiro que ela tem pela solução que a Maria tem para o problema dela. Percebe como é justo? É justo. A Maria já investiu antes na educação dela, nos produtos. A Maria investiu. Agora é justo que ela troque por dinheiro com a Joana para oferecer a solução que a Joana precisa. Então, olha só, a Joana encarou tão valiosa aquela solução que a Maria tinha que ela esteve disposta a pagar o preço. Então, pense nisso. Você investiu na sua educação, você investiu em equipamentos, você investiu em produtos, você investe para. E a gente investiu para estar aqui. Não é de graça que a gente está usando. O aparelho que a gente está usando não foi de graça, a internet que a gente está usando não é de graça. A gente investe para estar aqui. Então, a venda é uma troca. E é para promover um ganha-ganha. Se você encarar dessa forma, você não trava. Mas, olha só, a maior parte assimilou. Que legal aqui nos comentários. Ai, que show! Ó, estou conseguindo levar novas sensações para as pessoas. Muito bem, a Cássia já comentou algo interessante. Ainda não consegui adquirir o conteúdo pago. Em breve. Então, olha só, se vocês acharam que isso foi ouro, porque realmente foi ouro que a gente entregou aqui, pensa no que é o diamante que está lá na plataforma Empreenda Sem Dor. Existe uma aula do primeiro módulo que é só para ensinar vocês a identificar crenças limitantes e acabar com elas. Tem uma aula que é a Perca o Medo de Vender. Inclusive, tem exercícios para essa aula. Fora que quando você chega no terceiro módulo do curso Empreenda Sem Dor, você faz com a gente uma consultoria. Uma comigo sobre posicionamento estratégico, onde eu ofereço soluções ali para você, né, melhorar o seu discurso de vendas. Eu amo fazer isso. E outra com o Nestor sobre crenças limitantes. Ele te ajuda a identificar que crenças limitantes você tem e já te dá uma solução para você, um ponto de partida, para você identificar essa crença e já começar a tratar ela. E algo interessante, gente, que isso aí que a Thaís está falando é bônus, tá? Então, você adquirindo o acesso à plataforma, você ganha mais de 20 horas de aula e ainda 40 minutos de atendimento com o Nestor, gratuito, e 40 minutos de atendimento gratuito com a Thaís. Você tem acesso por 1 ano e ainda você tem material didático. É top do top do top do top do top. São mais de 20 horas de conteúdo, né? O link está na nossa bio, é o primeiro link. Você toca na nossa bio, é uma árvore de links. É o primeiro, curso Empreenda Sem Dor na Eduz. O investimento é de R$ 28,70 por mês, se você faz parcelado no cartão. Se você vai pagar à vista, é 287. Mas você tem acesso pelo ano inteiro, tem esse bônus de atendimento comigo e com o Nestor. E você consegue ainda por cima aproveitar os materiais exclusivos. Porque em breve a gente vai organizar lives com o pessoal da comunidade Empreenda Sem Dor, que é o grupo do WhatsApp. Só que os materiais para você montar, por exemplo, o seu plano de negócios do zero, serão enviados apenas para os alunos. Então, 287 o ingresso anual. Se você parcela em 12 vezes, o investimento fica R$ 28,70 por mês. Pensa só, com R$ 28,00 hoje, você não compra nenhum combo de lanche. É verdade. Exatamente. E aqui você está investindo... que você está investindo na sua saúde emocional e financeira, nos dois lados, né? É verdade, aqui ó, o mundo muda quando a gente percebe que é tudo reciprocidade, até a nossa relação com o cliente. Ai, que comentário lindo, Tainá. Aí a Cíntia já conhece o conteúdo, as aulas são top. A gente gravou com empreendedores, né? A gente gravou com os empreendedores, então a gente fala ali a língua do dia a dia. Fora que nós já somos empreendedores há 7 anos. Então, essa questão da venda, a gente já venceu esse bloqueio. Inclusive, como eu comentei, eu tinha bloqueio. Eu preferia cobrar do que vender, porque eu achava que vender não era para mim, porque eu não sabia mentir. Olha minhas ideias. Nada a ver. Hoje em dia eu percebo que ninguém precisa mentir para vender.
se você tem um produto bom e se você vai oferecer para as pessoas que realmente vão se beneficiar daquilo. Então, a gente não tem vergonha nenhuma de falar do nosso curso, da nossa plataforma na Eduz para vocês, porque a gente sabe, tem certeza que vocês vão se beneficiar do conteúdo. Fora que a gente oferece suporte também, vocês podem tirar dúvidas com a gente sempre que vocês quiserem. Nós já temos aí até afiliados. Se você quiser ser um afiliado do curso, entre em contato conosco. E você pode ganhar comissão também oferecendo o curso para outras pessoas. Mas para isso você Sim. precisa conhecê-lo, né? Conheça, entre na Primeiro. plataforma, acesse o conteúdo. A gente compilou ali 7 anos de entrega de conhecimento para vocês. E na semana que vem a gente vai falar sobre outro assunto muito interessante. Não perca as lives toda segunda-feira ao meio-dia. Isso. E mais ainda, para você que está de verdade querendo se posicionar da forma correta aqui no Instagram e falando com seu cliente. E o legal, viu como está relacionado com a Thaís falou, que às vezes tem pessoas que só ficam caroçando e nunca vai até o ponto certo. Igual que no namoro, né? A gente só fica caroçando, ai que linda a sua roupa, você tá linda, você tá bonita hoje. Mas, na verdade, quando tem que falar sério, a pessoa não fala. Entende? Então, aí vai pulando de galho em galho. Então, a ideia é que você não fique pulando de galho em galho, que você vai ao certeiro. E a gente te ensina na plataforma. E conta aqui, se você gostou, vai ficar gravado. Compartilha essa live com outras pessoas. E hoje, nos stories aqui, a Thaís vai colocar o link de acesso para a plataforma. Se você quer ter acesso por um ano nessa plataforma, com conteúdo legal, e ainda esse ano a gente vai alimentar mais essa plataforma com mais aulas, fique ligada, fica ligado a esse link que a Thaís vai postar aí nos stories hoje, tá bom? É verdade. Se vocês acharam legal a gente falar sobre as crenças limitantes relacionadas à venda, imagine, vai ter um conteúdo exclusivo só para quem é assinante da plataforma sobre cada tipo de crença limitante que a gente pode ter como empreendedor e como solucionar. Aí é um conteúdo que o Nestor vai fazer só para os alunos da plataforma. Esperamos então que tenha sido útil, que você tenha entendido que você pode sim vender. Vender é gerar desejo, é se conectar. Você pode fazer isso sem medo. A gente passou para vocês um passo a passo de como fazer isso. A Helenice disse muito obrigada pelo conteúdo da live, excelente. Que bom que fez sentido. Apliquem e comentem no nosso direct que a venda de vocês aumentou. Que esse é o objetivo. Isso. A gente oferece aqui esse ouro não é à toa, não. É para vocês usarem e multiplicar. Tá bom? Beijo. Muito obrigada. Obrigada, Nestor. Tchau.